Olá família, tudo bem com vocês? Bem-vindo à explicação do nosso banner, nosso tema para 2026. 2026, chegou a nossa vez. Essa imagem abstrata e contemporânea, ela grita a nossa missão, o nosso movimento e o nosso envio. O caminho claro que você pode ver e fluido no centro nos leva, ele representa a igreja em movimento. A igreja respondendo à palavra de Deus com um envio, com um propósito. Uma direção certa, uma esperança viva. A cidade ao fundo representa o nosso destino. Caminhamos para cumprir a pregação do Evangelho, indo até a cidade, sendo intencional, se importando com as pessoas, caminhando para impactar a cidade com o Evangelho de Jesus Cristo. As cores quentes, como laranja, eles trazem o calor humano do acolhimento, acolhimento nos nossos cultos, por exemplo, visitas, nos nossos relacionamentos. Já os tons em azuis e verdes, eles trazem para nós, eles transmitem uma estabilidade da palavra de Deus, a estabilidade que ela traz, né, como confiança diante das provações, diante das lutas que nós vivenciamos, que todos nós vivenciamos na nossa cidade. O céu aberto e a luz clara anunciam um tempo favorável, novos tempos, novos começos. Como aquele irmão que volta aos cultos depois de anos afastado. Talvez uma família que encontra restauração depois de um aconselhamento bíblico. Um jovem que, no nossa caminhada de discipulado, encontra um propósito e o seu chamado. Enfim, é hora de provar que Deus está abrindo portas, que Deus está abrindo oportunidades para que milagres aconteçam. E milagres que não vêm com hora marcada. Milagres que acontecem todos os dias, no nosso dia a dia. Nosso tema, 2026, chegou a nossa vez, ele vem justamente para reforçar que é hora de ação. Hora de nós sermos intencionais nesses dias. Sermos ainda mais uma igreja acolhedora. Temos algo a realizar, porque clareza, acolhimento e impacto faz parte da nossa missão. E é para esse caminho que nós queremos ir. É para esse caminho que precisamos que você esteja conosco, juntos na mesma missão. Eu quero te agradecer por você estar aqui essa noite. Se você veio, é porque você quer responder ao chamado e ser conosco uma igreja viva nessa cidade. Juntos nós iremos trabalhar para alcançar os corações com o Evangelho de Jesus Cristo. Vamos juntos nessa. Eu conto com a sua participação, eu conto com o seu envolvimento. Eu esqueci de mais um detalhe. Fique atento a todas as nossas programações, tudo aquilo que vai ser divulgado nas redes sociais, porque a cada momento coisas novas vão surgir e você vai precisar participar e você estar engajado conosco. Então venha agir, venha fazer parte daquilo que a igreja vai construir nesse ano. Graça e paz, igreja. Amém? Quem está feliz nessa noite? Glória a Deus, é uma alegria para nós estarmos novamente com os irmãos. Senti muito a falta de vocês, verdade, senti falta de cada um de vocês. Estava acompanhando à distância tudo o que acontecia e louvado seja Deus por essa igreja. Um tempo de descanso, um tempo de renovo, né? Eu estava conversando, né, agora há pouco que essa máquina precisa descansar, né? Essa máquina aqui, se você não cuidar dela, ela trava. Então, foi um tempo, fazia tempo já que eu não ficava praticamente aí um mês quase, nesse tempo de descanso e repouso. Mas foi mais do que descanso, foi um tempo de reflexão, foi um tempo também de ser ministrado. Até preguei nas férias, olha só, coisa que eu não faço, né? Até preguei nas férias, mas foi um tempo muito especial. Foi um tempo de Deus alimentar sonhos e a gente conseguir ir construindo algumas coisas. Coisas que eu quero apresentar agora para os irmãos. A gente vai gastar um tempinho nesse tempo agora para que você saiba o que a gente está
caminhando e projetando aí para esse ano? Bom, uma coisa importante que nós precisamos saber e, na verdade, 3 perguntas que nós sempre precisamos responder. A primeira delas é: quem nós somos? Quem é você como igreja, como IPI de Castro? Por que nós existimos como igreja nessa cidade? Por que nós existimos nesse lugar? E a terceira pergunta: para onde estamos caminhando? E pensando nessas 3 perguntas, nós, alguns meses atrás, fizemos um trabalho com a liderança da igreja. Muitos aqui vão se lembrar. Nós tivemos encontros aqui, onde nós levantamos, fizemos dinâmicas e separamos em equipes e começamos a pensar a respeito da igreja e sobre quem nós somos. Então isso não nasceu de uma decisão individual, mas do coletivo, dos líderes da igreja que estavam reunidos aqui. Quem estava aqui naquele tempo? Levanta, faz o sinal com a mão aí. Levanta aí, Theo, você estava também? Levanta a mão aí. Isso. Estávamos aqui reunidos e foi um tempo muito precioso. Então nós não estamos criando nada novo, mas estamos trazendo à luz o nosso DNA, aquilo que nós somos como igreja. E essas respostas, então, elas foram compiladas, elas se organizaram em 3 importantes palavras que eu vou colocar aqui, que são valores, missão e visão. E nós estabelecemos, então, conversei com pastores, mentores, amigos, e eles ajudaram a compilar todas essas informações, e eu quero começar apresentando para os irmãos os nossos valores. O que são valores? Valores são, eles não são simplesmente slogans, né? Mas são convicções bíblicas daquilo que molda a vida como igreja. E os nossos valores são, em primeiro lugar, por coincidência, são 7. O primeiro deles: centralidade na palavra. Somos uma igreja firmada nas Escrituras, no ensino fiel e na obediência. Isso, lembrando, foram extraídos de todas aquelas dinâmicas que a gente fez. O segundo valor: dependência do Espírito Santo. Não está aparecendo para mim ali. Está aqui só, né? Ok. Dependência do Espírito Santo. Reconhecemos que não é por força nem por estratégia, mas pelo agir do Espírito Santo que a gente faz o que faz, e isso nos sustenta. Terceiro valor: discipulado multiplicador. Cumprindo então a grande comissão, nós não apenas somos frequentadores, mas somos discípulos que formam outros discípulos. O quarto valor: evangelho integral. Nossa fé, nós entendemos que ela alcança a vida toda, a nossa casa, o nosso trabalho, nossos relacionamentos e a nossa vida individual, como corpo, alma, mente. O Evangelho alcança todas as áreas da nossa vida. Não é um Evangelho que trabalha apenas o espiritual, mas ele transforma toda a nossa vida. Quinto valor: igreja acolhedora. Vivemos como corpo, com graça, verdade e cuidado mútuo. Nós nos preocupamos com a estrutura, mas a vida humana, ela tem lugar essencial, primordial. Nos preocupamos, a gente leu um livro, né? A Treliça e a Videira. Então a treliça é toda a estrutura e a videira são as vidas. Então nós entendemos que o corpo precisa ser cuidado e esse cuidado mútuo precisa existir. Sexto valor: igreja em movimento e missionária. Nós existimos não só para nós, mas para servir a cidade, o nosso país e o mundo. Essas 3 bandeiras aqui não estão aqui por acaso. O pastor gosta das bandeiras, por isso que ele colocou aqui. Não. Elas estão aqui para nos fazer lembrar da nossa Judéia, da nossa Samaria e os confins da terra. É o lugar para onde nós precisamos olhar. Quando falamos de uma igreja que olha para fora, nós olhamos para essas bandeiras. Então elas não estão aqui à toa. Não estão aqui só para decorar, mas para nos fazer lembrar que existe uma missão para cada um de nós. Isso é uma igreja em movimento. E por fim, santidade, fidelidade, perseverança. Nossa caminhada cristã precisa ser coerente
perseverante e visível. Então, a nossa fé, ela precisa ser visível. Uma fé escondida, quando eu era adolescente, falava muito do crente 007, né? Que ninguém sabe que ele é crente. Nós precisamos ter uma fé que é vista, ela precisa ser vista. Esses são os nossos valores, e esses valores expressam quem nós somos hoje e vai nos orientar para a nossa caminhada juntos. Ok, temos então os nossos valores, e daí, pastor, o que a gente faz com isso? Nós encontramos então a nossa missão. A missão, ela vai responder a pergunta: por que a gente existe como igreja? Por que nós existimos como igreja? E a missão vai dizer isso. Colocou? Está aí, ó. Nossa missão como igreja é glorificar a Deus, vivendo e anunciando o Evangelho de Jesus Cristo, formando discípulos que o amem, perseverem na palavra e vivem a fé de maneira integral, servindo a igreja, a cidade e o mundo. Essa é a nossa missão, essa é a sua missão. Se você não conhecia, essa é a sua missão. Então, tudo que a gente faz, nosso culto, ensino, discipulado, cuidado pastoral, nossa missão, ela nasce aqui, da nossa missão. É o que a gente precisa ter muito forte no nosso coração. E a missão, ela não muda de tempo em tempo. É a nossa missão permanente. É a nossa missão para o futuro. É o futuro que a gente busca, à luz dessa missão e dos valores que a gente viu. Por fim, nós temos a nossa visão. E a visão responde para onde a gente está. Então a gente identificou os valores que mostram a essência daquilo que nos faz igreja. Nós vimos a missão que fala a respeito daquilo por que a gente existe. E agora a visão, ela vai nos mostrar para onde a gente está indo. Afinal de contas, se você não tem uma visão, se você não tem um alvo, qualquer lugar que você parar está bom, não é verdade? Qualquer lugar está bom. Mas não, nós como igreja, nós temos uma visão. E essa visão mostra para a gente onde a gente quer chegar. E é ser igreja bíblica e viva, enraizada na palavra, atuante no poder do Espírito, que forma discípulos maduros, que discipulam outros, vivendo em movimento, servindo com relevância a nossa geração para a glória de Deus. Essa é a nossa visão, ser essa igreja no futuro, que começa agora. O futuro não é daqui 10 anos, não, começa agora. Essa é a igreja que nós queremos ser. Então a gente não fala de um crescimento apenas numérico, mas a gente fala de um crescimento saudável, fiel, bíblico, e uma igreja viva, madura, relevante para essa geração. O texto bíblico diz que Davi serviu a sua própria geração. Será que nós temos servido a nossa própria geração? Será que nós como igreja temos servido a nossa própria geração? Agora sim nós temos valores, missão e visão. E isso vai ditar tudo aquilo que a gente fizer. Todos os eventos que a gente fizer aqui na igreja, eles precisam obrigatoriamente estar alinhados com os valores, com a missão e com a visão. Elas não concorrem. Evento por evento, já diz o poeta, é vento. Nós temos um alvo, nós temos uma visão. E vocês viram o tema, né? Foi passado no vídeo. 2026, chegou a nossa vez. Chegou a nossa vez. Hoje a mensagem, ela vai falar desse tema. Mas para adiantar, esse tema está baseado em Romanos 13, versos 11 e 12, que é o tema da nossa mensagem de hoje. E ali Paulo, ele discerne o tempo não como um calendário, uma data no calendário, mas como uma maturidade espiritual. Então, quando a gente diz, chegou a nossa vez, não falamos de soberba, mas falamos de responsabilidade espiritual que nós precisamos ter. Responsabilidade espiritual. Chegou a nossa vez de discernir o tempo. Chegou a nossa vez de viver a nossa identidade. Chegou a nossa vez de assumir a missão, a visão e os valores da igreja. Chegou a nossa vez de sermos uma igreja fiel, relevante e comprometida com o reino de Deus. E para concluir, nós precisamos entender que a gente vai seguir esse ano de 2026
juntos como igreja, firmados na palavra, dependentes do Espírito e comprometidos com o discipulado e com a missão. Eu, não nesse vídeo, mas um outro vídeo que eu gravei e a gente divulgou aí, eu falo de expectativas para esse ano, e esse ano é um ano marcante para nós, principalmente para mim. Talvez eu fale alguma coisinha na mensagem, mas 2026 a gente inicia um novo ciclo. 2026 a gente vai caminhar para um novo momento, porque em 2016, há 10 anos atrás, eu sequer tinha ido para o seminário. E eu tive um sonho. E nesse sonho, Deus me mostrava que eu não estaria lá em 10 anos. Todos sabem, morava em Curitiba. E nesse sonho, Deus me tirava de lá para viver um novo momento, para viver um novo tempo, para viver algo sobrenatural, para viver algo extraordinário na presença dEle. E cá estou em 2026. Por isso essa data ela é significativa. Por isso essa data não é qualquer data, mas é o início de uma década que vai marcar a história dessa cidade. E eu não falo isso para falar assim, nossa, então você vai fazer grandes coisas. Não, Deus vai fazer grandes coisas nessa década e começa hoje. Começa comigo e começa com você. Por isso nós vamos nos engajar, por isso eu estou empolgado e por isso nós precisamos entender que 2026 chegou a nossa vez, não porque a gente é melhor, mas porque Deus tem nos preparado para esse tempo, para a glória do seu nome. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar, e em seguida vamos adorar ao Senhor com os nossos cânticos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor tem construído nessa igreja. Muito obrigado, Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito. E cá estamos, ó Deus, para viver intensamente tudo aquilo que o Senhor tem. Queremos viver, ó Deus, de maneira que a gente não atrapalhe a ação do Teu Espírito Santo. Mas nós queremos viver, Deus, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado e que essa igreja seja instrumento do Senhor nessa terra. Pai, em nome de Jesus, alimenta a nossa fé, fortalece os nossos passos, para que nós possamos, de fato, vivermos o novo do Senhor. Trabalhe o nosso coração, ó Deus, e nesse instante recebe, Pai, o nosso louvor e a nossa adoração no nome de Jesus. Amém.